Olá, meus amigos, sejam bem-vindos aqui ao canal. O meu nome é Leandro Leitão e estamos a ver Canaril Almada. Estou a fazer este vídeo para que possa responder a todas as vossas perguntas que vocês fizeram no vídeo anterior. Aproveito já para que, se vocês tenham alguma dúvida agora, deixem aí nos comentários. Eu assim faço outro vídeo a responder a todas as vossas dúvidas, ok? É super importante que vocês sejam concisos nas vossas dúvidas, que é para eu poder interpretar da melhor forma e tentar vos ajudar o mais rapidamente possível. Está bem? Pronto. O que é que eu agora vou fazer? Primeiro, quero que vocês deixem um like no vídeo, ok? Depois, quero que vocês subscrevam o canal caso ainda não o tenham feito. E se o tiverem feito, ativem as notificações. Assim vão ficar a par de todas as novidades aqui do canal. É super importante isso. Por isso, vamos agora então começar a responder às questões que vocês colocaram nestes últimos 3 dias e eu vou tentá-los ajudar o mais rapidamente possível. Está bem? Aqui a Cristi pergunta: a minha maior dúvida é que tipo de alimentação se dá na época de reprodução. Bem, eu tenho vários vídeos aqui no canal a dizer o que eu dou, inclusive ainda há relativamente pouco tempo no TikTok publiquei um, não foi aqui no canal, foi no TikTok, mas eu também vou tentar procurar aqui. Mas eventualmente aqui em cima, mais ou menos há de ser aqui em cima, ok? Há de aparecer, vou-te meter aqui um link na descrição aí no vídeo e tu carregas e tu vais verificar o tipo de alimentação e como é que eu faço a alimentação, que eu tenho um vídeo que coloquei no ano passado, por isso também pode servir para este ano. Espero que tenha ajudado. Não tenho, mas o ideal na alimentação é tu teres uma alimentação que os pássaros seja atrativo para os pássaros, com bastante proteína, bastante gordura, porque os pássaros com proteína desenvolvem muito mais rápido. Isto é como as crianças, se dão um Nestum, um Cerelac, eles crescem muito melhor e a fome fica muito mais saciada do que propriamente só com alpista. A alpista praticamente é uma alimentação básica. Depois uma papazinha também com bastante proteína. Existe há várias marcas aí no mercado. Eu também não vou estar aqui a falar em nenhumas assim, mas existem várias marcas no mercado. Portanto, espero que tenha ajudado a esclarecer esta dúvida. Aqui o Mário pergunta: sou criador daqui em português, tenho uma fêmea ótima, porém não alimento os filhotes de forma alguma. Mas foi o seu primeiro ano, há a possibilidade de ela mudar este hábito? É assim, possivelmente pode haver essa mudança nas aves, mas quando elas não prestam para criar uma vez, dificilmente vão prestar para criar a vida toda, ok? O que é que eu acho que tu deves fazer? Podes experimentar mais uma vez, ou então experimenta fazer o seguinte, que eu também tenho aqui no canal, eu vou-te tentar pôr aqui em cima, ok? Vou tentar pôr aqui em cima várias situações que acontecem às fêmeas e tu deves tentar fazer isto para começar a estimulá-las. Uma coisa é, experimenta tirá-la do ninho, tiras o ninho durante 5 a 10 minutos sem que ela vá para dentro do ninho, obriga a fêmea a comer, mete à disposição o germinado e a papa que tens para a criação e depois voltas a pôr o ninho. Se mesmo assim ela for para o ninho e não alimentar os filhos, tu voltas a tirar ela, passado 5 minutos, para os filhos também aquecerem um bocadinho se forem pequenininhos, voltas a tirar ela e aguardas ela fora do ninho, depois voltas a pôr o ninho. E depois vais andando, vais vendo se ela vai alimentando ou não. Pá, outras coisas que tens que fazer. Tens que passar esses filhotes para outra fêmea que alimente. Eu, por norma, às vezes também faço isso. Imagina, troco os ninhos, só por 1 hora de tempo, mais ou menos. Os outros têm a barriga cheia. Se a fêmea for boa, trocas para aquela que não trata. Enquanto tem a barriga cheia, os passarinhos vão aguentar. Daqui a 1 hora, vais verificar os outros e os outros já foram alimentados pela ama e tu podes trocar outra vez. Epá, dá trabalho? Dá, mas isto dá mesmo trabalho. Não há outra hipótese a fazer. Experimenta fazer isso antes de descartares a fêmea. Está bem? Acho que deves experimentar antes de descartar a fêmea. Aqui o Canaril TMPT. Bom dia, podes-me dizer como acelerar uma fêmea de branco recibo para a criação? Bem, eu vou-te dizer como é que aceleras as fêmeas o mais rapidamente possível. Para já tens que lhe meter uma vasta alimentação rica, ou seja, elas têm que ver que têm muita variedade de alimentação, seja papa, seja aveia, seja agrito também, que isso tens de ter quase o ano inteiro. Pronto, ou seja, aumenta-lhe a capacidade de alimento. Depois, aumenta a luz que tens
no dia a dia, ou seja, se lhe dás a dar 7 a 8 horas de luz por dia, aumenta até 12, 13 horas. Passado 15 dias ela vai estar pronta para criar, porque nem sempre as fêmeas que estão amarelas significa que estão boas para criar, elas podem estar gordas, não estão ainda preparadas para criar. E depois um aspecto que tu tens que perceber é quando é que nasceu a fêmea. Imagina que essa fêmea nasceu em junho. Ou seja, estamos a falar agora nesta altura, se calhar já tinha 6, 7, 8 meses, mas só os canários, só a partir dos 9 meses, 10 meses é que estão aptos para criar, por isso também tens de ter atenção a esse pormenor. Está bem? Vamos lá ver outra pergunta. O João tem uma dúvida sobre as instalações, quanto custa e onde podes comprar gaiolas de criação. Olha, eu vou agora passar a publicidade aqui do vídeo patrocinado, por isso uma das opções é entrar em contato com esta empresa e vais saber mais, está bem? Este vídeo é patrocinado pela maior loja de animais da Ilha da Madeira, Mad Pets, uma loja onde encontra tudo o que o seu animal de estimação precisa. A loja fica situada em São Martinho, junto à rotunda do Leroy Merlin, McDonald's e Burger King. Podem ser encontrados através do site www.madpets.pt. Visite-nos. E pronto, espero que tenha ajudado também nesse sentido. Este vídeo é patrocinado aí pela Mad Pets, por isso entre em contato via telefónico, podes mandar um e-mail, eles respondem-te o quanto antes, dizes mais ou menos o que queres, eles mandam-te os orçamentos e tu não precisas preocupar com isso, está bem? Depois pronto, queres alguma coisa do transporte ou assim, mas vê isso com essa empresa e acho que ficas bem resolvido, está bem? Próxima pergunta. Criatório Piracicabano. Piracicabano. Pronto. Ele está aqui a perguntar o que é que acontece se juntar casais vermelho portador de urucum. Ou seja, se a fêmea é portadora e o macho é portador, vais tirar eventualmente 50% de aves puras e 50% de aves portadoras. Ok? Tudo o que vai sair desse cruzamento é puro ou portador. Portanto, o que é que tu também perguntas aqui? Intenso com intenso ou nevado com nevado? Bem, eu não te aconselho a misturar intenso com intenso. Porquê? Porque vais transformar as aves mais pequenas. Ou seja, se tens uma ave de um tamanho de 13, 14 centímetros, se cruzas um intenso com intenso, o tamanho das aves vai diminuir. Portanto, só deves fazer isso se as tuas aves começarem a ficar muito grandes e aí sim podes cruzar um intenso com intenso para reduzir o tamanho das aves. A plumagem também fica mais apertada, ou seja, as aves que têm tendência a ter cada vez menos plumagem. O nevado com o nevado é precisamente o oposto, as aves crescem e a plumagem cresce, portanto, por isso é que se utiliza o cruzamento do intenso com o nevado. Tens é que saber ver as tuas aves e saber se realmente o que tu procuras é reduzir o tamanho, aumentar o tamanho, diminuir a plumagem, aumentar a plumagem. Tens que verificar mais ou menos o que é que tu precisas, está bem? Pronto, é isso. A Cristi pergunta novamente: ainda não tenho filhotes, mas se vier a ter, quando sei que tenho que dar a papinha de seringa para os filhotes? Bem, isto é muito simples. Imagina que tu está previsto nascer para as 10 da manhã. Tu vês eles a nascer, ok. Durante as próximas 24 horas, mais ou menos 12 horas, vamos pôr 12 horas. Os passarinhos ainda têm restos de alimento do ovo para se alimentarem, ok? Porque assim, os passarinhos saem demasiado pequeninos. E aquelas 12 horas eles ainda crescem um bocadinho e crescem o suficiente para conseguir levantar a cabeça e começar a pedir comida. Pronto. Ou seja, tu se fores lá passar de 6 horas, 7 horas, e os passarinhos ainda não tiverem comida no bico, ou não, no papo neste caso, convém já ajudares a alimentar os passarinhos. Porque senão, o que é que vai acontecer? Vai-se pôr a noite, os pássaros ao outro dia, se não tiverem mortos, vão estar muito fracos, quase nem conseguem abrir o bico. Portanto, ao anoitecer, isso é uma regra base. Quem tem passarinhos, ao anoitecer, deve ir ao canaril e verificar todos os pássaros estão bem alimentados pelos pais, para não passarem fome durante a noite. Ninguém gosta de ir de barriga vazia para a cama, certo? Pronto. Portanto, devem verificar. E se verificarem pássaros que não estão bem alimentados, aí sim devem compensar com a seringada. Está bem, Cristi? Espero que tenha-te ajudado.
Aqui o user, pronto, este user, vocês podem ver aí o nome. Boa tarde, tenho um pintas que galou, supostamente ele meteu falou, mas deve ser galou a canária. Tiro ou fica sempre com ela, obrigado. Se eu fosse a ti, tirava. Metia a canária a tratar sozinha, que ela vai tratar perfeitamente. Porque o pintas, acredito que o pintas, para quem não entende, é um pintacilo, está bem? O pintacilo. Portanto, o pintacilo penso que não vai. Pá, pode não cuidar, como pode cuidar, é um risco que tu podes correr se queres correr ou não. Eu, se fosse eu, tirava a canária, tirava o pintacilgo da canária e eventualmente até o podes meter a galar com outras canárias e só o metes na gaiola e só o metes a galar para tirar o máximo de híbridos possível, está bem? O Orlando, tenho um casal de canários, já fez o ninho, mas é só o macho que anda a trazer matos para o ninho e a fêmea nada. O que devo fazer? Primeiro, tens de verificar se é 100% o macho, porque eventualmente podes ter aí duas fêmeas, ok? Tens que verificar se o macho é macho. E é normal que às vezes o macho ande com as palhas no bico, ok? Para quê? Para até estimular a fêmea a lhe dizer: olha, eu estou-te a construir um ninho, eu estou-te a ajudar e ver se despachas que eu também quero começar a criar. Estás a perceber? Pronto. É essa a intenção do macho. Anda com as palhas no bico para incentivar as fêmeas, ou a fêmea, neste caso, a estimulá-la mais um bocadinho. Está bem? Pronto, por isso não te precisas te preocupar. A única coisa que precisas te preocupar é se realmente tens aí um macho ou dois machos. Ou duas fêmeas, neste caso. Pode ser aí duas fêmeas e já me aconteceu que às vezes parece e não é. Por isso, tem atenção a esse sentido. Ui, espera, que tinha aqui a pergunta 10, não está a aparecer. Pronto, não aparece. Vai para a outra. Boa noite, sou novo aqui no canal. Uma das minhas dúvidas é em canariz sem luz natural. Que tipo de luzes se devem colocar nos viveiros? Se tem pontos específicos de colocar as luzes e as horas de luz artificial que pode-se ter de dia, como no seu. Bem, isto é assim, isto é muito simples. Se tens luz natural é uma coisa. A luz natural é a luz natural. Quando o sol nasce e quando o sol se põe, acaba a luz. Portanto, se quiseres ter luz artificial, é muito simples. Normalmente a luz artificial também vai depender do teu tempo disponível para as aves. Imagina que tu sais de casa às 5 da manhã, ou às 4 da manhã, ou às 7 da manhã. Supostamente, se metes o canarilo a ligar às 7 da manhã, não consegues ir tratar dos pássaros de manhã antes de ir para o trabalho. Mas se metes às 6 da manhã a começar a luz a ligar, já consegues ir ao canarilo, dar a papa, ir-te embora e quando chegas às 5 ou 6 da tarde tens o canarilo ainda disponível, ok? Eu aconselho no máximo das criações, no máximo dos máximos, 14 a 15 horas de luz diárias. Depois é só fazer as contas, percebes? Imagina, se ligas às 6 da manhã, às 6 da tarde dá 12 horas, ok? 6. E depois queres 12, no máximo é 14. 6, 7, 8. Ou seja, o canarilo vai ter que desligar às 8 horas, porque vai estar a ligar às 6 da manhã. E não se esqueçam que demasiada luz também os pássaros podem entrar na muda da pena, por isso vocês têm que ter aí um meio termo. Têm que ter aí muito, muito, muito cuidado. 15 horas já pode ser a esticar, ok? O ideal é 14 horas. Portanto, vocês têm que ver é o vosso estilo de vida. E depois não se esqueçam de uma coisa: quando chega ao pico do verão, se vocês ainda estiverem a criar nessa altura, que eu já não estou a criar nessa altura, eu termino em junho, mas se vocês estiverem a criar ainda em junho, julho, ou seja, o dia fica mais longo. Significa, se vocês estão a ligar a luz às 6 da manhã e o dia ainda vai até às 8h30, 9 horas da noite, vocês já estão a dar demasiada luz aos vossos pássaros. Aí podem entrar em muda, em stress, por isso também convém também dar algumas vitaminas a eles. Portanto, eu te aconselho-te a contar as horas de luz que tu precisas, no máximo 14, 14 e meia, 15, a rasgar, epá, e tem cuidado com isso. Portanto, os pontos de luz, epá, o ideal é meter as LEDs nas gaiolas, assim apanham todas as aves a luz na mesma hora. Se metes no teto, há aves em cima que vão apanhar mais luz, por exemplo, se estiveres a ver aqui esta imagem, se reparares, a luz está ali no teto, né? Espera, assim, está ali no teto, certo? Mas eu depois tenho luz nas gaiolas todas, assim, nas gaiolas. O que é que acontece? Aí, se tu reparares aqui com esta luz do teto, eu não tinha os LEDs ligados. E em baixo está mais escuro do que em cima.
É normal, quanto mais para baixo a luz não consegue lá chegar. Isto significa o quê? Significa que os pássaros não vão apanhar todos a mesma luz. Significa que se estiveres a preparar os pássaros para a criação, há pássaros que vão começar a dormir mais cedo do que outros. Logo, tens de ter atenção a esta situação. E depois também tens outro problema. Se tu tiras um pássaro de baixo e metes em cima, ou vice-versa, ou tiras em cima e metes em baixo, o pássaro pode-te entrar na muda porque começa a dormir 2 horas mais cedo. Portanto, tens que ter LEDs nas gaiolas, é o conselho, e toda a gente está a fazer isso. Eu já tenho LEDs há 3 anos. Portanto, tens que ver essa situação. Agora, as horas de luz é o que eu te digo. 14 horas, epá, é o ideal. Mas agora faz a tua vida consoante o que tu achas, está bem? Se tiveres alguma dúvida a mais, responde aqui nos comentários que eu depois tento-te ajudar, está bem? Aqui o Helder Rodrigues. Tenho um casal mais pronto, fêmea cheia, mas juntos estão parados. Ela não faz ninho, nem está muito ativa nos poleiros. Deixo junto ou separo novamente. Queres um conselho? É assim, o que tu achas que está pronto pode não ser, percebes? Porque imagina, quando uma fêmea está pronta e o macho está pronto, o macho mete-o junto da fêmea, a fêmea aceita logo o macho e deixa-se galar. Aí é que eles estão prontos. Se eles estão cheios, como tu dizes, a fêmea está cheia, epá, tens que aguardar. Tens que. É que está cheio e quantas horas de luz tens? E basicamente é isso, está cheio, mas preciso saber quantas horas de luz tu estás a dar aos teus pássaros, qual é a alimentação. O ideal agora neste momento é separas o macho da fêmea, para eles se verem, para ele começar a cantar e a fêmea começar-se a estimular com ele a cantar. Metes o ninho à fêmea, quando a fêmea começar a cantar para lá palhas, então largas o macho, ela vai aceitar ele, ok? Tem que ser assim. Aqui o Fábio Sampaio. Tenho o mesmo problema do Mário. Sou iniciante, já perdi 5 canários com 2 semanas. Reparo que as fêmeas deixam de os alimentar. Neste momento tenho um por estar a alimentar à mão. A outra questão é, no germinado devemos sempre colocar um antifúngico? Se sim, qual aconselha? Na ração, só da alpista e da aveia separado? Eu comprava comida que vinha meio misturada, com alpista, flocos de aveia. Dúvidas de iniciante? Bem, eu vou tentar te ajudar aqui, que isto aqui são muitas perguntas aqui. Basicamente, isto é assim, as fêmeas deixam de alimentar, tens que perguntar porquê. Porque é assim, numa fase inicial, as fêmeas, de qualquer alimento que vocês tenham na gaiola, vai servir para as aves. As aves, como são pequeninas, não precisam de muito alimento. Portanto, vão ser alimentadas com o pouco que têm e vão se desenvolver. Mas chega a uma altura que essa comida não é suficiente. Há passarinhos que às vezes, se não levarem uma boa alimentação, ficam magrinhos, começam a nascer as peninhas, mas estão tão magrinhos que parece que não crescem, as patas não alargam, parece que os pássaros com 10 dias vocês ainda nem conseguem anilhar porque os pássaros não desenvolveram direito. Portanto, convém teres uma boa alimentação para as aves. Epá, se vocês têm dúvidas no germinado que deem, comprem só Níger, metam a germinar, metem o Níger sequinho, compram uma papinha seca para juntar ao Níger, para não ficar muito úmido, ok? Muito molhado. Vocês não podem dar, não podem dar às aves comida molhada, senão depois vão criar fungos com a papa, o ovo e tudo misturado, fica mal, ok? Pronto, o que é que eu recomendo que vocês façam? É isso que eu estou a dizer, tipo, compras papa seca, Níger, germinar, sai o germinado, juntam à papa e dão aos passarinhos. Epá, isso aí, se fosse ao Níger, eu conheço pessoas que só dão Níger e não dão mais nada e alimentam os passarinhos. Portanto, têm que dar sementes às aves. E as sementes pretas é as sementes principais que eles adoram. Existe também agora aí comida que é alpista de criação ou mistura de criação, assim é que é. Alpista é uma coisa, mistura é outra. É mistura de criação. Já vem lá uma catrafada de sementes diferenciadas que as aves são atrativas para as aves vão comer, entregam mais facilmente comida aos filhotes. Portanto, vocês têm que ter atenção a isso. O maior problema dos criadores é que, como não tem uma variedade grande de comida, acaba por faltar comida para os filhotes. Está bem? Pronto, outra questão é: o germinado devemos sempre colocar um antifúngico? Epá, eu vou ser o mais honesto possível. Eu não meto antifúngico nenhum. Vocês têm é que ter, ter noção de quais são as vossas condições que vocês têm para não criar fungos. Mas, por exemplo, se tiveres que meter algum antifúngico, compra amoquina, podes meter vinagre, também ajuda. Ou seja, quando tu metes a semente germinada a remolhar, ou a remolhar dentro da água,
tu podes meter 10 ml de vinagre de cidra junto da água. Isso também ajuda a comatar os fungos, ok? Mas compras a moquina, isso compras nos supermercados. A moquina que é para desinfetar as verduras e as saladas que nós comemos em casa. Epá, metes uma dosezinha em cada litrada e desinfetas isso, está bem? Na ração alpista e aveia separado. Olha, eu neste momento só dou alpista, mas vou-me começar a meter semente de mistura de criação. Depois eu vou fazer um vídeo assim que receber a semente, está bem? E publico aqui para vocês terem noção o que é uma semente de criação. E a aveia dou em separado, sim, podes dar a aveia em separado. Eu não dou na alpista, até porque depois para separar a aveia da alpista é sempre mais trabalhoso. Se tiveres num comedor a aveia e num comedor a alpista, consegues separar uma coisa e outra e não misturas. Hum, eu comprava comida que vinha meio misturada com alpista e flocos de aveia. Sim, é pá. Eu fiz um vídeo recentemente que vocês não devem comprar alpista com mistura que tenha aveia. A aveia é um problema. A aveia deita bastante pó. Esse pó passa para a semente e não é nada benéfico para as nossas aves. Ok? Pronto. Boa noite. Qual as vantagens do uso do pólen da abelha e do açúcar de uva? Bem, eu fui pesquisar e já sabia algumas coisas do pólen da abelha, mas vou-te mostrar aqui o que é que eu pesquisei, está bem, Manuel? Aqui tenho para ti o pólen da abelha orgânico, natural, da mais alta qualidade. Isto também é um produto caro, não é barato, ok? O pólen da abelha tem muitas propriedades benéficas para o corpo dos animais. Atua como rejuvenescedor celular, ou seja, as células vão renovar, vais conseguir com que os passarinhos tenham um sistema imunitário muito melhor. Estimula os órgãos da ave para funcionarem corretamente, aumenta a energia e o desempenho da ave, melhora a imunidade da ave contra doenças, propriedades curativas. Ou seja, este penúltimo ponto, melhora a imunidade da ave contra doenças, é o mesmo que está cá em cima que diz tem benéficas para rejuvenescer as células. Pronto, ou seja, basicamente tu aqui estás a melhorar a ave completamente, por isso eu recomendo que tu dês isso às aves. Eu por acaso ainda não dou, mas estou a pensar também começar a dar. Eu já dou tanta coisa que não vale a pena dar tudo. Eu tenho que começar a excluir algumas coisas para meter outras, porque a maior parte das pessoas acaba por dar o mesmo duas vezes em produtos diferentes, ok? Pronto. Agora o açúcar de uva, como tu estás aqui a perguntar. Pronto, eu também fui aqui pesquisar e escrevi aqui isto. Se calhar também já encontraste, mas de qualquer das formas eu também não tinha, ainda nem sequer tinha ouvido falar. E aqui o que diz é o que é o açúcar de uva. O açúcar de uva é um alimento indicado para pássaros que estejam passando por períodos de stress, períodos pós-vacinas, para animais debilitados ou que estejam passando por mudanças bruscas de temperatura, já que atua como um suplemento energético. Ok? Pronto, isto basicamente parece-me interessante. Porquê? Porque o açúcar, parece que o açúcar tem aqui qualquer efeito para as aves. E ele é aceite de forma muito positiva pelo organismo da ave. É um açúcar de absorção rápida, por isso é indicado para aves debilitadas que precisam de uma maior fonte de energia sem esforço. Ou seja, se vocês tiverem aves doentes a passarem mal, isto aqui é um bom produto para lhes dar. Em vez de andarmos aqui a inventar com outros produtos, isto aqui parece-me interessante nesse sentido. Infelizmente, não podemos associar este tipo de produto com um milagre para estimular os pássaros para campeonatos. Ou seja, eles aqui estavam a falar estimular é no canto, para os campeonatos de canto. Ele fornece sim mais energia, porém produtos como o açúcar de uva têm a função de repor algo que esteja faltando, mas não deve substituir uma alimentação balanceada e completa no dia a dia da criação. Ou seja, vocês devem continuar a dar exatamente a mesma coisa às vossas aves, mas não faltando, aliás, introduzindo a mais o açúcar de uva. E eu preciso depois de ver como é que isto se dá, mas pelo que eu estive aqui a ler, isto aqui vem 500 gramas de açúcar de uva e depois são 5 medidas
para cada litro de água. Penso que deve ser 5 gramas para cada litro de água para vocês darem às vossas aves. Portanto, acho que é um produto que é benéfico para as vossas aves. Acho que vocês devem dar esse produto às vossas aves. Está bem? Pois é, meus amigos, chegámos ao fim destas perguntas e respostas pela minha parte. Espero que tenham gostado deste pequeno vídeo. Espero que, se estiverem a continuar a ter dúvidas, que respondam aqui neste vídeo, porque o outro vídeo já não vou procurar lá nada. Vocês têm que responder a este vídeo para depois eu criar outro vídeo e assim sucessivamente. Por isso, espero que tenham gostado e deixem like aí no vídeo se gostaram realmente aqui do conteúdo. Deixem também a vossa subscrição e comentem mesmo que seja para agradecer as minhas respostas às vossas perguntas. Um abraço para vocês e até um próximo vídeo.